Olá, pessoal. Vou fazer aqui uma introdução dos triângulos, iniciando aqui pelos elementos de um triângulo. Aqui o triângulo, né? É o triângulo A, B, C. Este A, B e C são os vértices do triângulo. Cada canto aqui, olha, onde as semirretas se interceptam, é um vértice. Aqui o cantinho A, vértice A. Cada canto, um vértice, representado sempre com letra maiúscula. E aqui internamente ao triângulo, nós temos os ângulos, aqui representado pelas letras minúsculas. Vocês observam, cada uma com esse símbolozinho aqui, né? É o chapéuzinho, é o símbolo de ângulo. Então, aqui nós temos o ângulo A, tá? O ângulo B e o ângulo C. Já sabemos muito bem o que forma o ângulo, né? Então, aqui os seus elementos. Temos aqui mais completo, né? Os elementos, além dos vértices A, B e C, temos também aqui os ângulos internos, já mostrado lá, né? Interno é dentro do triângulo. E temos também o ângulo externo. Observe aqui, essa parte fora do triângulo, olha só. Essa parte aqui verde, parece que é verde. É verde. Fora do triângulo. Essa parte aqui é que é o ângulo externo. Tá? Ângulo X. Aqui o ângulo Z também externo, olha. É só ampliar aqui o lado, né? Amplia-se cada um dos lados, e aí forma o ângulo externo. Amplia o outro lado, forma o ângulo externo lá. Z. Amplia o outro lado, formamos mais um ângulo externo. Y. Ângulos X, Z, Y. Ou ângulo X, Y e Z. São três lados, três ângulos externos. Os ângulos internos dentro do triângulo, os ângulos externos fora do triângulo. Eu sei que vocês sabem, mas só para cumprir tabela. Vamos mais. Aqui nós temos a classificação de triângulos quanto ao lado, porque temos duas formas de classificação para os triângulos. Uma é quanto ao lado e a outra é quanto aos ângulos. Aqui a primeira classificação, vamos considerar o lado. Observamos aqui no primeiro triângulo, foi feito só um cruzadinho aqui, uma linhazinha cruzando o lado, uma em cada, mostrando que os três lados desse triângulo têm a mesma medida, eles são iguais. É um tracinho, eu havia esquecido a palavra, é um tracinho em cada lado do triângulo. Ele está representando igualdade. Quer dizer, todos os lados têm a mesma medida. Logo, o triângulo que tem os seus três lados com a mesma medida, ele é classificado como triângulo equilátero. Quanto ao lado, né? Nós estamos classificando quanto ao lado. Os três lados com a mesma medida, iguais, o triângulo é equilátero. Tá? E aqui o outro triângulo, nós temos só dois tracinhos, né, mostrando aqui. Tá? É um tracinho aqui de um lado e um tracinho no outro lado. Tá? No terceiro lado, que é esta base, não tem tracinho. Isso quer dizer que somente esses dois lados têm a mesma medida. Este lado é igual ao outro lado aqui da direita, tem a mesma medida. Nos triângulos onde tem dois lados com a mesma medida, a classificação dele é para triângulo isósceles. Próximo. Aqui no último triângulo, o terceiro, tem mais para frente, né? O terceiro triângulo, observamos que nós temos aqui um tracinho no lado da base, aqui poderia ser qualquer lado, mas tem que começar por algum lado, né? Então, aqui um tracinho no lado da base, no lado da esquerda aqui já temos dois tracinhos, né? Dois, é diferente. E no terceiro e último lado, nós temos três tracinhos. Isso quer dizer que cada lado tem uma medida. Este lado da base é uma medida, este lado da esquerda é outra medida diferente,
e o terceiro lado aqui na direita, outra medida. As três são diferentes. Então, quando o triângulo tem os três lados, cada um com uma medida diferente do outro, não tem nenhum lado com a mesma medida, a classificação dele é para triângulo escaleno. Tá, pessoal? Continuando aqui, agora a classificação vai se dar levando em consideração o ângulo. Né? Classificação pelo ângulo. Aí aqui nós temos um triângulo com um ângulo interno reto. Né? Vocês já conhecem o ângulo reto, esse símbolozinho quadrado aqui no vértice, ele representa 90 graus. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, por esse motivo, o triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Tá? E temos ainda o outro triângulo aqui azul do lado. Né? Vocês podem observar os ângulos, já com suas medidas aqui, né? Totalmente diferentes umas das outras. Ou seja, cada ângulo tem uma medida inferior a 90 graus. É maior que zero, claro, senão não haveria ângulo, né? Não haveria abertura e nem triângulo. Né? Maior que zero, mas menor que 90 graus. Aqui 45 é menor que 90. Não é isso? 71,6 é menor que 90. E o outro ângulo, que é o terceiro, 63,4, é menor que 90. Quer dizer, dos três ângulos, cada um deles tem uma medida menor que 90 graus. Quando isso ocorre, é porque o triângulo é chamado de acutângulo, considerando o ângulo. Tá? Então, é retângulo quando ele tem um ângulo reto e é acutângulo quando os três ângulos internos são agudos. Ângulos agudos são aqueles menores que 90 graus, claro, né? Entre 0 e 90. Tem mais? Aqui o terceiro triângulo é um triângulo obtusângulo. Por que obtusângulo? Porque ele tem um ângulo obtuso. Né? Basta um, não dá para ter dois ângulos obtusos em um triângulo, não. Ele tem um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele maior que 90 graus e menor que 180. Né? É um ângulo que não dá exatamente 180. Né? Entre 90 e 180. É um ângulo obtuso. Por ele ter, pelo triângulo aqui, A, B, C, ter um ângulo obtuso, então ele recebe o nome de obtusângulo. Tá? Vejamos aqui mais. Tá. Uma das propriedades é a soma dos ângulos internos do triângulo. Aqui o ângulo A, ângulo B, ângulo C. Os ângulos internos que estão dentro do triângulo. Esses três ângulos somados dá sempre 180 graus. Tá? Essa é uma propriedade. Tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. A mais B mais C, que são os ângulos internos, é igual a 180 graus. À frente. Bom, aqui vamos frisar novamente a questão do ângulo externo. Tá? O ângulo X aqui, externo, que é fora do triângulo. A medida deste ângulo externo é igual à medida dos dois ângulos internos somados que estão em posição oposta a ele aqui. Né? São ângulos não adjacentes ao ângulo em questão. Quer dizer, somando o ângulo A interno ao triângulo com o ângulo B, que também é interno ao triângulo, o resultado dessa soma é o mesmo valor da medida do ângulo externo X, que não é adjacente, tá? O adjacente do X aqui é o C, que é o que está do ladinho dele. Aqueles lá na frente não estão do lado dele, então eles não são adjacentes. Ou seja, a propriedade diz o seguinte, o ângulo externo, a medida do ângulo externo é igual à soma da medida dos dois ângulos não adjacentes a eles. Isso ocorre não só para o ângulo X, é qualquer ângulo externo. Por exemplo, aqui o ângulo Y. Olha só, a medida desse ângulo Y é a mesma medida
da soma desses dois ângulos aqui, A e C, somando o ângulo interno A com o ângulo interno C, o resultado desta soma é o mesmo da medida do ângulo Y aqui fora. Tá? O mesmo para o ângulo Z, que também é externo. Tá? A medida do ângulo Z é igual à soma da medida do ângulo B interno com o ângulo C interno. Somando esses dois, o resultado é a mesma medida do ângulo Z. Tá? Aqui é a propriedade, né? Indicando o x, desse daqui é o x. A medida do ângulo x, essezinho aqui colocado, já deu para perceber, mas vamos frisar ali. Tá? A medida do ângulo x é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Interno, né? Precisa ser ângulo interno, tá? Não adjacentes. A mais B. Tudo bem? Vamos a um probleminha. Aqui. Num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Então, aqui nós já vamos aplicar aquela propriedade lá, eu acabei de mostrar, explicando ela. A soma dos três ângulos internos do triângulo dá sempre 180 graus. Então, aqui refere-se a um triângulo, né? E já foram dados as medidas dos dois lados internos, né? Uma é 72 e outra é 81. É para determinarmos a medida do terceiro ângulo interno. Sabendo que somando-se os três dá 180 graus, então a gente arma aqui a equação, olha. Os dois já foram definidos, 72 graus mais 81 graus, mais o terceiro ângulo que eu não sei qual é, então eu vou chamar ele de ângulo x. Se não sabemos a medida, mas eu preciso representar ela matematicamente, eu chamo ela de uma medida x, é uma incógnita, pode ser qualquer letra, mas comumente já estamos habituados a colocar x. Tá? Então, aqui está a soma dos três ângulos, é igual a 180 graus, atendendo lá a propriedade. E aí vamos só realizar as operações. 72 graus mais 81 graus, 153 graus. Mais o ângulo x, que eu não sei qual é o valor do ângulo x, então eu repito aqui x, igual 180 graus, aqui destacado já, né? Para frente. Vamos isolar o x no primeiro membro e vamos passar o número definido, que não tem letra, do primeiro para o segundo membro. Então, x é igual, o 180 que já é no segundo membro, ele permanece, não altera sinal, porque ele não mudou de membro. O 150, aqui destacado, ele passa do primeiro membro para o segundo membro com o sinal oposto. E o oposto de mais, se não tem um sinal lá é porque é positivo, então o oposto de mais é menos, 153. Tá? Logo, x é igual a 180 menos 153, 27. Resposta, o terceiro ângulo interno do triângulo em questão mede 27 graus. Tudo bem, pessoal? Mais um probleminha aí para completar? Vamos lá. Considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Então, aqui nós estamos vendo a figura, é o triângulo ABC, já com as medidas de dois dos seus ângulos internos, não tem a do outro, tem a medida de um ângulo externo. Então, aqui nós vamos aplicar aquela segunda propriedade já mostrada, que indica que a medida de um ângulo externo do triângulo, ela é a mesma medida, é igual à soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, que não são adjacentes a este ângulo externo. Tá? Então, em posição oposta lá, os que estão na frente dele. Tá? Então, sabendo disso, simplesmente nós vamos armar a equação colocando essa igualdade. A medida do ângulo externo, que é 2x mais 20, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Vamos aqui a medida aqui, olha, colocado aqui. É 2x mais 20, 2x mais 20, que é o ângulo externo, tá? É igual à soma, aqui a soma colocada, mais, a soma dos dois ângulos
interno. Um ângulo é x, lá o ângulo x, o outro ângulo é 60 graus, aqui 60. Tá? Então, feito essa equação, vamos só organizar, né, para resolver com facilidade. As letras ficam no primeiro membro e os números que não acompanham letra no segundo membro. Esse x do segundo membro, ele deve passar para o primeiro, então o sinal da operação vem para o oposto. O oposto de mais é menos. Então, fica aqui 2x menos x, esse x do segundo membro que passa para o primeiro. Igual, lá o segundo membro já tem 60, permanece, né? 60 graus. E vamos passar os 20 graus do primeiro membro para o segundo membro. Sinal oposto, não esqueçam do sinal, olha só. É mais 20. Ao mudar de membro, o oposto de mais é menos, passa para menos 20. Fazemos agora a operação indicada. 2x menos x, 1x. Eu tenho 2, tirou 1, fica 1. Né? 1x. Não é necessário colocar 1 aqui, ele é neutro. Tá? Só estou vendo 1x, então não precisa colocar 1. É um x mesmo. 60 menos 20, 40. Pronto. Resposta, 40 graus. O que queremos saber mesmo aqui? Determinar o valor de x. Então, não é para determinar o valor do ângulo. Cuidado com a pergunta. Se fosse para determinar o valor do ângulo, no caso o ângulo externo, ainda precisaria multiplicar o 40 por 2 e somar 20. Mas o enunciado, a pergunta do enunciado é o valor do x. Qual o valor de x? É para determinar o valor de x, somente de x. Pronto, está determinado aqui, o x vale 40 graus. Resposta, 40 graus é o valor de x. E é isso aí, pessoal. Bom estudo a todos e tchau, tchau.